Quero chamar a pastora Denise aqui, por favor. A pastora Denise vai compartilhar um pouco da história dela, ela mesma vai falar, fica à vontade. Mas essa irmã, nós temos uma história que não vale a pena nem mencionar quantos anos, aleluia, deixa quieto, né? E é muito preciosa. Ela está aqui em Belo Horizonte para fazer um curso, fez o curso final de semana, mas na verdade ela está em outra agenda, está na agenda do Espírito, para nos abençoar. E ela é pastora consagrada, né? Ela serviu ali no ministério em Palmas, serviu também lá em Goiânia, e atualmente ela voltou para Goiânia para cuidar da sua família, da senhora sua mãe. Sua mãe veio a falecer, ela serve ali a igreja Hebron, que é da Vinha em Goiânia. E incrível, ontem nós oramos pela a voz dela, e eu queria orar de novo. Quando ela compartilhar aqui, vai ter completa voz liberada para nos abençoar. Amém? Estenda sua mão para cá. Pai, queremos abençoar a serva de Deus, essa profeta do Senhor, que tem abençoado as nossas vidas e o nosso ministério. Graça da parte de Deus seja multiplicada sobre a sua filha, Senhor, e ela possa hoje nos abençoar com a palavra do Senhor, Pai, com aquilo que o Senhor colocou no coração dela, para essa liderança da RMBH, em nome de Jesus, amém. E a irmã mais preciosa que ela cuidou, a minha princesa ali, aleluia. Eu quero ver ficar princesa depois de 38 anos e 3 filhos, aleluia. Dá um salve de palmas para a pastora Janaína. Eu tenho que fazer a minha graça também, eu estou com o microfone, aleluia. Eu não comprei Ferreiro Rocher não, mas eu comprei sim. Jesus. Graça e paz, irmãos. Os irmãos estão me ouvindo bem? Eu vou falar mais baixo, para que eu não force muito a voz, mas é pela fé, amém, irmãos? Mas, irmãos, é com muita alegria mesmo no meu coração, que eu tenho a oportunidade, né? Não só de compartilhar a palavra do Senhor, uma palavra que tem me sustentado, tem sustentado a igreja do Senhor, porque a palavra do Senhor é viva, ela é eficaz, e ela faz infinitamente mais do que tudo que nós possamos pedir ou pensar. É através da palavra que todas as coisas foram feitas e todas as coisas se fazem. Então, a palavra no nosso coração é vida, amém, irmãos? Mas mais do que isso, é perceber que o que eu vivi nesses dias aqui, na casa do Azemar e da Jana, né? Eu chamo assim, porque a gente é amigos de longas datas. Na verdade, a nossa aliança, irmãos, ela é muito antiga. Nossa aliança começou lá na cruz do Calvário, e ela vai até a eternidade. Então, as coisas que eu vivi, as coisas que eu estou vivendo, presenciando aqui ontem no culto, tudo isso, um dia foi gerado em oração. Foi gerado em oração na vida do Azemar, pelo coração do Azemar, pelo coração da Janaína. E é isso que Deus tem para nós. Nós estamos aqui nessa noite falando para pessoas diferentes. Por que pessoas diferentes? Porque é uma reunião de líderes. E líderes são homens e mulheres chamados, vocacionados por Deus. Então, nós fazemos diferença para uma geração, para outra geração e para outra geração. Amém? Então, lá atrás, quando nós começamos a nossa caminhada cristã, nós não tínhamos a mínima ideia de onde nós chegaríamos. Eu nunca me imaginei pastora, nunca me imaginei à frente de obra, nunca me imaginei com o microfone na mão, nunca sonhei com isso, irmãos, nunca. Eu queria simplesmente servir ao Senhor, porque eu fui muito perdoada, eu sou muito amada, e eu ouso dizer para vocês que eu sou filha predileta de Deus. Você tem que ter essa postura.
Você é um filho predileto de Deus. E é isso que nos faz avançar. Nós não conseguimos avançar em nada nas nossas vidas se nós não reconhecermos quem nós somos, se nós não tivermos uma identidade. Mas mais do que isso, saber que essa identidade nos leva adiante. Amém? Então eu queria que nós orássemos agora. Orássemos porque não sou eu. Não é porque é a pastora Denise que você vai ser abençoado. É porque eu me dispus e o Espírito Santo de Deus achou graça em mim para trazer uma palavra para abençoar a sua vida. Amém? Então, é o seu coração. Senhor, nós estamos aqui nessa noite com o nosso coração grato, porque sabemos, ó Deus, que em tudo há um propósito. E coube ao Senhor, Pai, fazer com que nós estivéssemos aqui nessa noite para edificação da tua igreja, para liberarmos, ó Deus, da parte do Senhor, uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra que possa, ó Deus, despertar a tua igreja. E quanto a mim, Senhor, eu te peço em nome de Jesus que eu diminua para que o Senhor cresça. Porque, Pai, a igreja é tua, a obra é tua, eu sou tua. E tudo que eu sei, tudo que eu sou e tudo que eu tenho procede do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos. Eu quero abençoar aqui cada família representada, declarando da parte do Senhor vida e vida em abundante. Em nome de Jesus. Amém, amados? Irmãos, eu queria perguntar para os irmãos, quem aqui pode me definir o que significa líder? Palavrinha líder, que está lá no dicionário. Alguém sabe definir para mim? Qual é o sinônimo de líder? Na liberdade, amém, irmãos? Nós não estamos aqui, para julgar, nós estamos aqui em liberdade. Alguém se arrisca? Como? Influenciar. Quem mais? Ser um canal de bênção, amém? Direcionar. Líder, irmãos, segundo o dicionário, é uma pessoa que possui autoridade e poder para comandar os demais. Amém? Líder é uma pessoa que possui autoridade, repete comigo, autoridade e poder para comandar os demais. Ainda, líder é uma pessoa, um indivíduo que exerce influência, como a irmã disse, no comportamento ou no modo de pensar de alguém. Aleluia. Líder é uma pessoa que exerce influência na forma e no comportamento de uma pessoa. Nós somos influenciadores. Nós fomos chamados para sermos confrontadores. Nós fomos chamados para ser autoridade sobre a vida das pessoas. E isso, irmãos, é um privilégio. Um privilégio. Quando nós atentamos e percebemos isso, a hora que a ficha cai, a nossa vida muda. A nossa postura muda e a nossa posição diante de tudo muda. Por quê? Porque foi o Senhor que nos comissionou. Foi o Senhor que nos capacitou. Lá em 1 Coríntios 1, no versículo 26, fala que nós fomos chamados por Deus. A palavra diz, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pensem, irmãos, como que vocês eram quando vocês foram chamados. Pode ser aqui que tem gente que tenha 1 ano que foi chamado, 6 meses, 10 anos, 20 anos, que foi chamado. Como que você era? Pois a palavra diz assim, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos e poucos eram de nobre nascimento. Eu, de nobreza de nascimento eu só tenho minha assinatura. Eu chamo Denise Nascimento.
só. Nobreza nenhuma, sabedoria nenhuma. Pelo contrário, eu só fiz caca antes de conhecer o Senhor. Não tinha nada de bom em mim, irmãos. Nada de bom em mim. Mas, aleluia, foi o Senhor que achou graça em mim. Então, o que me leva adiante? Quando eu olho para trás e lembro de onde o Senhor me tirou, que era porco, sabe, no chiqueiro? Sabe porco que vai revolver na lama assim? Eu estava lá. E daquele jeito o Senhor me resgatou e trouxe. Quanto mais agora que eu já estou mais um pouco limpinha. Vocês imaginam o quanto Ele não pode fazer? Então, irmãos, nós temos que ter essa percepção, não para voltar atrás, mas para você se lembrar do quão grande e misericordioso é o nosso Deus. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem a palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14. Os irmãos conhecem bem essa palavra, que é a parábola dos talentos. Mateus 25, 14. Eu vou ler só alguns versículos, mas eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Repete comigo: capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. E ele foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo. Repete comigo: saiu logo. Fez negócios com o dinheiro e conseguiu outros 500 moedas. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, repete comigo, muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão, você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aleluia. Então, o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas, veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão, você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí, o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo. Repete comigo: fiquei com medo. E por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco. E quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e dei ao que tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Repete comigo: empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Aleluia. Irmãos, eu queria chamar a atenção por algumas coisas nessa palavra. Nós sabemos que essa parábola é uma metáfora, né? Não é uma coisa que aconteceu literalmente. O Senhor fez uma analogia aqui para ensinar um princípio para as pessoas. E aqui, o que me chama a atenção é o seguinte: primeiro,
Aquele primeiro empregado, aquele primeiro servo, recebeu 500 moedas de ouro. No versículo 15, nós demos ênfase, ele diz que o patrão deu de acordo com a capacidade de cada um. Então, eu quero que você imagine o seguinte, eram 3 servos, 3 empregados, um recebeu 500, um recebeu 200 e um recebeu 100. Só que o que recebeu 500 tinha capacidade para multiplicar os 500. Tinha ou não tinha? Ele dobrou, ele saiu correndo. Ele certamente era o mais ágil e o patrão conhecia, porque senão ele tinha dado os 500 para o outro. Não, mas ele deu 500 e ele saiu logo e multiplicou e voltou com 1000 moedas de ouro. O segundo tinha capacidade para multiplicar só 200 moedas de ouro. E ele fez a mesma coisa. Não saiu logo, mas ele conseguiu multiplicar. O terceiro tinha capacidade de multiplicar 100 moedas de ouro. Ou não? Tinha, não tinha, irmãos? Porque o patrão conhecia. Aqui diz que ele entregou dinheiro conforme a capacidade de cada um. Então nós temos aqui 3 pessoas diferentes, empregadas, servas, que servem ao mesmo Senhor. Amém, irmãos? Todos eles eram capazes, cada um na sua medida. Nós somos assim, cada um tem uma medida. É ou não é verdade? Não tem ninguém igual. Às vezes, eu não tenho capacidade para multiplicar 500 moedas, mas eu multiplico 200, mas foi o que o meu Senhor me mandou fazer. Amém? Mas e esse que recebeu 100 moedas e não multiplicou? Quem é ele? Quem é esse servo que recebeu 100 moedas de ouro e não multiplicou? O que ele fez? Ele teve medo. E o medo, além de imobilizá-lo, além de impedir que ele desenvolvesse aquela capacidade que ele tinha, ele ainda bloqueou, foi despedido, ainda foi mandado embora, ainda foi humilhado. Por quê? Porque até o que ele tinha foi tirado. Irmãos, em nome de Jesus, a minha oração, desde que o Senhor começou a compartilhar essa palavra comigo, para eu trazer para os irmãos, é que não haja nenhum servo aqui que tenha medo do talento que o Senhor colocou na sua mão. A minha oração é que aqui sejam levantados homens e mulheres de Deus com capacidade para multiplicar 500, 200 e 100, sem ninguém enterrar talentos. Por quê, irmãos? Porque além de prejudicar aquilo que o Senhor tem, nós enterramos o nosso ministério, nós desfazemos da nossa capacidade. Mas graças a Deus que ontem eu mesma encontrei com medo, mas eu venci. Eu fiquei parada. Não foi o que a palavra diz? Quem estava aqui ontem? Quem ouviu a palavra ontem? Fica parado e veja o livramento que o Senhor te dará. Acabou o medo. Porque também o perfeito amor lança fora todo medo. Então, irmãos, vai chegar uma hora em que nós vamos ter um acerto de contas com o Senhor. A palavra está dizendo aqui, na hora do acerto de contas com Deus, que foi na hora que ele chegou para os 3 empregados e foi, espera lá, pastor Sérgio, eu te entreguei 500 moedas de ouro, o que você fez com elas? Pastora Janaína, eu te entreguei 200 moedas de ouro, o que você fez com ela? Pastora Zemara, eu te entreguei 100 moedas de ouro, o que você fez com elas? Não tem jeito, irmãos, nós vamos estar diante do Senhor. Graças a Deus, nós fazemos parte de uma igreja vencedora
e que nós vamos passar pelo arrebatamento. Nós não ficaremos para o juízo de Deus, mas vamos estar, em nome de Jesus, no tribunal de Cristo, e é lá o nosso acerto. É lá o nosso acerto. Então tá bom, foste fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. O que ganhou 500 moedas, pastor Sérgio, você ganhou 500 moedas, além de ser multiplicado, passar para 1000, você ainda ganhou 100 do que enterrou. É assim que o Senhor faz. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor tem algo para nós. Quando o Senhor tem algo para nós, como igreja, para um determinado local, então o Senhor tem algo aqui para a igreja videira estabelecida aqui na Pampulha. Amém? Se a liderança não perceber o dia da visitação do Senhor, passa, e aquilo que deveria acontecer aqui vai acontecer em outro lugar, porque os planos do Senhor não estão frustrados. Ele precisa fazer isso. Se ele encontrar corações para receber, está feito. Se ele encontrar corações aqui prontos para receber, para aquilo que o Senhor tem preparado, glória a Deus. Mas se ele não encontrar aqui, tem outros que querem, irmãos. Tem outros que querem. Então, tudo isso, irmãos, é uma questão de decisão. Decisão. Por quê? Porque nós, como líderes na casa do Senhor, nós temos que ter um determinado comportamento. Como é que você se comporta diante dos dons, dos talentos que o Senhor tem te dado? Eu não sei qual que é o seu talento. Eu não sei qual que é a sua habilidade. É o quê? É abençoar pessoas? É cantar no louvor? É ser um anfitrião de uma célula? É liderar a criança? É liderar a célula de adulto? É dar aula? Não sei. Mas qual é o seu comportamento diante disso? Qual é a sua postura diante da habilidade que o Senhor já te deu? E a palavra para nós nesses dias: multiplique a sua habilidade. Multiplique a sua habilidade. Por quê, irmãos? Porque o Senhor não despreza os humildes começos. Irmãos, eu sinto muito, mas muito forte no meu espírito. Hoje à tarde eu estive compartilhando com o pastor Azemar. Nós estivemos orando. E eu senti muito forte no meu coração. O Senhor está nos levando ao primeiro amor. O Senhor está nos levando aos humildes começos. Sabe por quê, irmãos? Porque essa é a nossa essência. Essa é a nossa essência. É isso que o Senhor tem para nós. Por que nós precisamos de tanto? Irmãos, nós estamos dentro de uma organização. Mas é uma organização que é um organismo vivo. Existe vida. Nós não estamos fechados como instituição. Amém, irmãos? Então, existe uma flexibilidade para que a gente possa agir segundo as habilidades e os dons que o Senhor nos deu. Amém, irmãos? E Ele deu um dom, eu quero outro. O senhor tem só uma moeda de ouro para mim? Eu vou multiplicar. O senhor vai me dar outra. Aí eu multiplico a outra. E eu vou aumentando, e eu vou aumentando, e eu vou aumentando. É patrimônio. A hora que eu chegar lá diante do Senhor, Senhor, tá aqui. A coroa aqui, Senhor. Tudo isso. Irmão, você já imaginaram isso? O tanto que o Senhor é bom. O tanto que o Senhor é bom. Ele nos chama. Ele nos capacita. Ele nos dá a ferramenta. Ele investe. Ele acredita. E na hora do acerto, o que Ele faz? Ele honra, multiplica, exalta, abençoa e festeja. Ele festeja conosco. Irmãos, esses servos aqui não tinham as moedas de ouro. E o Senhor foi lá, investiu, acreditou, capacitou e vai. Aí na hora do acerto de contas, o que Ele fez? Falou na palavra: venha festejar comigo. Aleluia. Foi tudo Ele que fez.
Tudo é Ele que faz. E aí Ele nos chama para festejar. Por quê, irmãos? Porque a honra, a glória é dEle. É dEle, sempre foi dEle e sempre será. Então, é isso que o Senhor tem para nós. É isso que o Senhor quer de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele tem uma aliança conosco. Lá em Gênesis 15, eu quero ler só um versículo, que é a aliança que o Senhor fez com Abraão. Essa palavra ela é muito rica. Ela diz assim: depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo. Olha o medo aqui de novo. Olha Abraão com medo. Abraão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Olha só, o Senhor chega para Abraão e fala: Abraão, não precisa ter medo. Eu é que vou te proteger, e além disso eu ainda vou te dar uma recompensa. Aí Abraão diz assim para o Senhor: oh Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Olha só, irmãos, Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me deste filho, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olha para o céu, conta as estrelas se puder, pois bem, será este o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Oh Jesus! Abraão creu no Senhor e foi por isso que o Senhor o aceitou. Sabe por que o Senhor me aceitou? Porque eu criei na palavra da salvação. Sabe por que o Senhor me chamou? Porque eu criei que eu tinha uma nova identidade. Porque eu criei que eu era nova criatura. Porque eu criei que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Porque eu criei que o coração de pedra foi tirado e foi me dado um coração novo, um coração de carne. É assim conosco, irmãos. Então o que acontece? Abraão aqui, ele foi até meio sem educação com o Senhor, né? Pensa, você está recebendo falando com o Senhor, né? Pastora Zé Mar chega e fala assim para o pastor Sérgio, é o seguinte: você não fica com medo, pode deixar, eu vou te proteger e vou te dar uma recompensa. Ah, pastora Zé Mar, o que é que me vale recompensa, se eu nem filho eu tenho? Não é desaforo? Não, falta de educação? Né? Aí o Senhor fala: calma aí, Sérgio, é o seguinte, eu vou te dar, filho. Seus herdeiros não vai ser o seu empregado. Eu vou te dar, filho, vem aqui. Você dá conta de contar as estrelas do céu? Pois é esse o número da sua descendência. Abraão não viu, irmãos. Abraão não viu esse número de descendentes. Sabe por quê? Nós somos descendentes de Abraão. E Abraão foi. Ele viu Isaac. Ele viu pouca coisa. Mas olha a multidão de descendentes de Abraão. Ele creu. E a palavra também diz que ele creu e isso foi imputado por justiça. Ele foi justificado até daquele desaforo, porque ele creu. Então, irmãos, o que a gente tem que atentar, né? Quando o Senhor nos escolhe, quando o Senhor nos vê, quando Ele nos chama, certamente é porque Ele tem um propósito para nós. Ele tem um propósito. Mesmo que você resista, mesmo que você questione, mesmo que você não entenda, Ele é fiel. Ele é fiel e Ele te chamou. Coloca uma coisa de uma vez por todas na sua cabeça. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, da Denise, é o seu Deus. Ele te chamou. Ponto final. Essa é a sua identidade. Acabou. Agora, adianta ter essa identidade,
e não usufruir dessa identidade? Não adianta. Por quê? Você vai ficar só no nome? E daí? E daí? Eu tive, irmãos, o privilégio de ter um pai político. Na época, política era decência. E meu pai foi ele é um homem de muito caráter. E ele foi um excelente prefeito, numa cidade bem pequenininha, lá do interior do Tocantins. Eu chegava na cidade, ninguém sabia meu nome. Mas a filha do prefeito chegou, de Goiânia. Nossa, a filha do prefeito. A filha do prefeito. Isso me enchia de orgulho. Sabe por quê? Porque eu sei o caráter do meu pai. Eu tenho orgulho de ser filha dele. Irmãos, eu ser chamada filha de Deus, ministra do Senhor, embaixadora nessa terra. Meu Deus, é para a gente andar assim, até muito, muito chato, muito metido, cheio de, não? Nós, servos de Deus, éramos para ser as pessoas mais enjoadas dessa terra. Andar com o nariz empinado, sou filha de Deus. Fica de pé, irmãos, fica de pé aí, fazendo favor. Fica de pé. Agora você vai virar para a pessoa assim, faz de casal assim. Olha para frente assim um do outro. Mas bem sério assim, e olha para ele e fala assim: eu sou filho de Deus. Me respeita. Eu sou filho de Deus. Aleluia. E é para andar altaneiramente. Amém, amados? Amém, irmãos. Pode assentar. Foi só para acordar os irmãos. Quem estava cochilando aí acordou agora, foi, irmãos? Brincadeira. Irmãos, se o Senhor... Amém, irmãos? Vamos voltar aqui. Se o Senhor nos chamou, se o Senhor nos capacita, se o Senhor investe, se o Senhor acredita, se o Senhor honra, se o Senhor abençoa, se o Senhor chama para festejar, por que você está procrastinando? Por que você está procrastinando? Por que você está adiando aquilo que o Senhor já te deu? É medo? Ontem nós aprendemos. Irmãos, nós não devemos ter medo. Olha só, eu estava ouvindo aqui o pastor Sérgio convidando os irmãos para o cursão ICTL. Irmãos, se você é líder, o mínimo que você tem que fazer é inscrever todos os membros da sua célula. É o mínimo. Sabe por quê? Multiplica seu talento. Multiplica seu talento. A última célula que eu liderei lá em Palmas, eu saí de Palmas, eu tinha um discipulado. Meu discipulado tinha 10 células. Eu tinha jovens de 18 anos até 82 anos. Pensa numa turminha boa para fazer festa. A hora que uns estavam dormindo, os outros estavam levantando. Era uma beleza lá. Era Marquinhos. Aqui você chama ele de Amorim, né? Eu conheci ele de Marquinhos. Marquinhos me conheceu lá. E eu conheci o Marquinhos lá. Então, irmãos, o que acontece? A última célula que eu entreguei o discipulado para vir para Goiânia. E eu liderava uma célula. A minha célula tinha 5 jovens. 5 jovens. E um senhor, que é pai de uma dessas jovens. As 5 jovens, solteiras. 39, 42, 45 anos. Solteiras. E esse senhor. E aí tá tudo bem com vocês? Tá. Vamos todo mundo para o cursão. Pastora Denise, não dá para ir, porque já fiz a matrícula. Eu quero todo mundo no cursão. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu fui fazer o cursão com elas. Das 5, falta uma para casar. Amém, irmãos? Não fizeram barganha com Deus não, viu, irmãos? Não fizeram não. Mas sabe o que aconteceu? Elas cresceram na palavra. Cresceram em fé. E aí elas se posicionaram. Eu não aceito menos do que o Senhor tem para mim. Não aceito.
É posição, irmãos. Posição. Você decide. Por quê? Você gera segundo a sua espécie. Se você é uma pessoa de fé, você gera pessoas de fé. Se você é uma pessoa determinada, você gera pessoas determinadas. É assim, irmãos, não tem jeito. Não tem jeito. Você planta melancia, você vai colher abacate? Não planta, não adianta. Não colhe. Não resolve. Então, irmãos, nós temos que ter esse discernimento. Então, irmãos, é para matricular no cursão? Matricula. É para matricular no CTL? Matricula. Mas não é só matricular, não. É fazer. É receber. É crescer no Senhor. E por quê? Irmãos, se é para ir, então eu vou. Se é para fazer, então eu faço. É para ficar, eu fico. Não foi assim, Zé? Denise, ó, é o seguinte, né? A gente vai ter reunião de liderança na segunda-feira. Eu queria que você compartilhasse uma palavra. Tem jeito de você mudar a sua passagem? Tem. Tem. Sabe por quê? É para ficar? Eu fico. Ué, irmãos, eu sou livre. Eu sou livre. Isso eu conquistei no Senhor. E ninguém vai me tirar. Ah, não, porque, sabe? Aí amanhã eu sou anfitriã de célula lá em Goiânia. Aí eu não ia, né, chegar a tempo e tal, resolvi. Aí eu vou amanhã à tarde. Aí hoje eu já liguei para as irmãs. Irmãs, é o seguinte, fulano, ó, quem é que vai levar o lanche? Já passei a escala, fulano leva o lanche, fulano compartilha o louvor. Eu que ia ministrar o louvor, mas, né, com a garganta assim, eu falei, não, irmãos, eu vou ficar em Belo Horizonte. Então, passei para outra irmã, fulano, você que vai fazer a oração da oferta, então você leva uma palavra. Lá na minha célula, nós somos 12 mulheres, todas líderes. Sabe qual que vai ser a dificuldade lá? Multiplicar. Porque todo mundo quer ser anfitrião, todo mundo quer ser líder, porque já são líderes. Ué, irmãos, eu sou pastora, eu vou multiplicar o quê? Eu vou gerar o quê? Pastora, ora. Ué, irmãos, é ou não é? Ué, eu não gerei, pastora? Olha lá, aí, ó. Olha o presente que eu dei para vocês, irmãos. Oh, Jesus! Modéstia às favas, né, irmãos? Brincadeira, irmãos. Modéstia às favas. Olha lá. Irmãos, o que nós precisamos é decisão. O que é? Nós decidimos o tempo todo. Hoje de manhã, eu conversando com a pastora Janaína. Ei, como é que você vai? Então, decisão. Vou de ônibus, vou de avião, que hora que você vai? Não, fica para isso, fica para... Aí entrei para o quarto e falei, Senhor, ó, vamos decidir aqui. Porque a partir da minha decisão, eu tenho outras coisas para serem providenciadas. É ou não é verdade? Então, decidir. O que é decisão? O que é decidir? Escolher, irmãos, entre várias possibilidades, mas determinar. Eu tinha a possibilidade de ficar e a possibilidade de ir. Eu decidi ficar. Bom, a partir do momento que eu decidi ficar, mudaram-se algumas coisas. Glória a Deus que foi para melhor. Mas se eu tivesse decidido ir, outras coisas não iriam acontecer. Amém? Decisão. Você define, você escolhe. Agora, a palavra decisão, tira o de e fica a palavrinha cisão. O que significa cisão? Irmãos, eu falo muito isso. Significado e tudo, porque é a minha formação. Então eu estou muito com palavras, semântica, essas coisas assim. Então os irmãos me perdoem, mas eu acho bom, porque às vezes a gente lê e não interpreta. A gente não tem discernimento porque você não vai a fundo. O que essa palavra quer dizer? O que significa cisão? Separação, ruptura, rompimento, desarmonia, dissensão, divergência, discórdia, desunião, desavença. Então, quando nós nos decidimos por andar com Jesus, o que aconteceu? Houve um caminho de cisão. Foi ou não foi? Quando você decidiu por Jesus, você fez uma cisão com o velho homem. Acabou. Rompi. Houve uma ruptura. Você fez uma decisão. E gera dor. Toda mudança gera dor. Empurra um móvel aqui para você ver. Arranha.
Né? Faz barulho. Qualquer decisão gera isso. Só que, convicto da decisão, nós temos a melhor parte. Por quê? Porque quem nos inspira é o Senhor. E a partir dessa decisão, novas possibilidades vão surgindo para nós. Então nós nos decidimos por servir ao Senhor. Amém, irmãos? Todos nós aqui decidimos por servir o Senhor. Houve uma ruptura com tudo que era do velho homem. Nós mudamos a nossa mentalidade. Nós estamos desenvolvendo a salvação da nossa alma, como a palavra diz. Mas aí, quais foram as novas possibilidades a partir dessa ruptura? Nós temos vida nova, abundância, excelência, vivemos o sobrenatural, temos descanso, temos perspectivas, temos esperança. Eu sei aonde eu vou estar na eternidade, antes eu não sabia. Amém, irmãos? Mas, ao decidir pelo servir, ao decidir por servir ao Senhor, então os irmãos entenderam. Ruptura para caminhar com o Senhor é uma coisa. Amém? Nós temos uma série de coisas. Tá bom. Eu decidi, estou no Senhor. Mas agora eu decidi servir ao Senhor. Uma coisa é você ser filho. E não tem ex-filho. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Não tem ex-filho. Aleluia. Mas eu decidi servir o Senhor. Qual que é a garantia que eu tenho? Quando eu decido servir ao Senhor. Abre lá em Malaquias 3. 3:10. Essa palavra é muito conhecida, né? Nós usamos principalmente para os dízimos, porque ela é específica também, né? O Senhor diz isso, que é uma prova, né, que o Senhor faz. Malaquias 3:10 diz o seguinte: eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu. Repete comigo: abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei, repete comigo, não deixarei que os gafanhotos destruam suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Nesse versículo aqui, nós temos 3 promessas do Senhor. Primeiro, abrir as janelas do céu. Segundo, repreender o devorador. E terceiro, todas as nações nos chamarão de felizes. Irmãos, eu, durante toda a minha caminhada na liderança, né, no discipulado, na liderança de célula, a pergunta que eu mais ouvi o tempo todo, ou até uma frase afirmativa: não, eu quero ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. É ou não é verdade? Todo mundo lá fora, as pessoas falam: não, mas eu quero ser feliz. Não, meu casamento vai mal. Aí termina: não, porque eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Agora, o que é ser feliz? Abre lá em Provérbios 16:20. Alguém lê para mim Provérbios 16:20? Aleluia! Quem que é feliz? Quem confia no Senhor. Quem é feliz, irmãos? Quem confia no Senhor. Irmão, se você está infeliz, lamento te dizer, você não confia no Senhor. A palavra está dizendo: aquele que confia no Senhor, este é feliz. Todas as nações nos chamarão felizes. Mas ainda, no versículo 13, ainda aqui de Malaquias 3:13, o Senhor diz: vocês falaram mal de mim e ainda perguntam: o que foi que falamos contra ti? Vocês dizem: não vale a pena servir a Deus. Não adianta
a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes, e a gente vê tudo dar certo para os maus. Quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. Meu Deus. Só que no versículo 18, diz o seguinte: e mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Aleluia. Irmãos, vai chegar aquele dia. Hoje você pode estar sendo apontado como uma pessoa radical, como uma pessoa ignorante. Estava vendo aqui, né, o pastor Azemar abençoar os meninos aqui da corte. Sofrem bullying o tempo inteiro. Vai ser corte? Que é isso, corte? Corte em pleno século 21, que o povo nem namora mais, eles ficam, né? Eu estou meio desatualizada, ainda é esse termo? Fica, né? Vai com a namorada para a casa da mãe, do pai, os pais não sabem. E o outro fazendo corte. O irmão aqui não pode nem pegar na mão da corte aqui, que o pastor Zé Marfo não vai não, irmão. Tira a mãozinha daí. Mas ele foi bem treinado, porque não pegava na mãozinha não. Pegou na mãozinha da pastora Janaína não. Oh, namoro santo, irmãos. Mas olha só, irmãos. Nós sofremos perseguições. Nós somos julgados, mal julgados. Mas naquele dia, o Senhor disse: chegará aquele dia em que vocês verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve o Senhor. Oh, dia glorioso! E nós já estamos vivendo esses dias, irmãos. Estamos vivendo esses dias. Mas nós temos que nos apossar dessa verdade. Amém, irmãos? Lá em Sofonias, irmãos, eu gosto de palavra. Sofonias. Aleluia. No 3 de Sofonias, existe no finalzinho do capítulo, no versículo 14, existe um hino de louvor ao Senhor, né? Diz o seguinte: povo de Israel, cante louvores a Deus. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, e louvem a Deus com todo o coração. Por que eles deveriam fazer isso? Porque o Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês, e vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Aleluia! Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: não tenha medo, povo de Sião, não desanime nem perca a coragem, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês, e por causa do seu amor, lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará, como se faz num dia de festa. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos. E o Senhor diz mais: eu afastarei a ameaça que está sobre vocês e os livrarei da desgraça. Quando chegar aquele dia, castigarei aqueles que os perseguem, salvarei os aleijados, trarei de volta os que foram espalhados. Aleluia. Vocês foram envergonhados em toda parte, mas depois terão louvor e glória. Quando chegar aquele dia, eu os ajuntarei e os trarei de volta para o seu país. Farei com que prosperem de novo. Vocês serão famosos no mundo inteiro, e todos os povos os respeitarão. Eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor, falei. Eu posso ouvir o aleluia dos irmãos? Irmãos, que promessa, que promessa. Irmãos, olha só, o Senhor vai afastar os inimigos. O Senhor vai nos guardar.
O Senhor vai nos fazer prosperar. Aqueles que estão afastados das festas solenes, o Senhor vai trazer de volta. Irmãos, eu tenho certeza que você lembrou de um irmão que está afastado, de um irmão que foi na sua célula e que não apareceu mais, pois é promessa, Ele vai trazer de volta. Ele vai trazer de volta. Foi Ele que falou: eu, o Senhor, falei. Pronto. Ponto final. Haverá coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Nada. Acho que a coisa mais difícil que foi para o Senhor foi me conquistar. Conquistou, tá, ganha o resto. Irmãos, nós somos dura serviço. Amém? Agora, irmãos, é que eu vou começar a pregação. Abre lá no céu. Oh, Jesus! Brincadeira, irmãos. Isso é porque eu estou sem voz, hein, irmãos. Brincadeira. Irmãos, abre lá no Salmo 126. Pastor, olha o cronômetro aí, hein? Salmo 126, versículo 4. O Senhor, ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o jeito seco dos rios. Tem outra versão aqui que fala do Negueb. Põe lá para mim, irmãos. Restaura, Senhor, a nossa sorte, assim como as torrentes do Negueb. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, vocês sabem o que é o Negueb? Amém, irmãos? O que é o Negueb, irmãos? É uma região desértica no extremo sul da Palestina. Fica ali abaixo de Belém, Hebron. Amém? Então, o que acontece? Lá existem duas estações, né? Verão, sem chuva e sem águas nos rios. E um inverno com águas torrenciais, com chuvas, né, em abundância. Esse período de chuva é de outubro até abril. Depois de maio até setembro é o período do verão, em que não há nada, ok? O Vale do Negueb é uma região solitária, inóspita, porém, ela tem uma vocação natural para ser um jardim regado. Presta atenção, irmãos. A região do Negueb, o deserto do Negueb, é uma região inóspita, desértica, dura, seca, árida. Mas existe nela uma vocação para ser jardim regado. Aleluia. Nós somos assim, irmãos. Nosso coração antes era inóspito, infrutífero, seco, desértico. Porém, quando nós recebemos dos montes dos céus as águas torrenciais que jorram do trono de Deus, o que acontece? Nós nos tornamos terra frutífera, jardim regado do Senhor. Amém? Lá no Negueb, irmãos, existe uma curiosidade que quando as águas descem, por que são torrenciais? Porque as águas, quando acontece a chuva, as águas ficam retidas nos montes. E é muita água, muita água. E aí, quando a água transborda lá dos montes, ela vem e vem lavando todo o deserto e enche todos aqueles rios, transborda. Só que é uma região desértica, amém? Aí o que acontece? A água evapora. Só que a água evapora, mas a terra ficou molhada. Aleluia. Os ventos mandam sementes. Aleluia. Os ventos mandam sementes para essa terra. A terra está frutífera. Aleluia. A terra foi preparada pelas águas do Espírito. E a semente encontra terreno fértil. Aleluia. As águas descem torrencialmente, preparam toda a terra. As sementes são enviadas pelo vento. Aleluia. São os ventos do Espírito, irmãos, que enviam sementes. Aleluia. E aí o que acontece? Brota, traz fruto, gera vida. E aquela região inóspita, desértica, se torna um jardim florido.
com flores e frutas de todas as qualidades. Aleluia, aleluia. Por que Davi falou: Senhor, restaura a nossa sorte como nas torrentes do Neguebe? Porque Davi conhecia. Foi para lá que Davi foi quando ele fugiu de Saul. E ele foi para essa região. Então ele conhecia aquela região. E ele, certamente, naquele salmo ali, ele estava com o coração amargurado, com o coração entristecido, com o coração angustiado. E o que ele disse? Senhor, restaura a nossa sorte, como nas torrentes do Neguebe. Aleluia, irmãos. O nosso valor, irmãos, é enorme. O nosso Senhor cuida de nós. Nós podemos, irmãos, fazer todas as coisas no Senhor, mas nós precisamos, Senhor, restaura a nossa sorte. Restauração. Irmãos, restauração. Irmãos, o que significa restauração? Significa reparação, significa conserto, significa restabelecimento de forças depois de uma fadiga. Restabelecimento de forças depois de uma fadiga. Reaquisição de algo perdido, recuperação de alguma coisa perdida, restauração. Aleluia. Irmãos, o que você precisa ser restaurado hoje? O que você precisa ser restaurado hoje? O Senhor vai e já está restaurando a sua sorte, como as torrentes do Neguebe. Por quê? Porque as águas do Espírito já desceram dos montes de onde vem o nosso socorro, é de lá, e as águas vão regar o seu coração, as águas vão trazer vida, e as sementes estão sendo lançadas. Fica de pé, igreja. Oh, recalamanachere calamanás. Oh, remanachuri calamanás. Rebalamanachere calamanás. Irmãos, agora é o seguinte: é você e Deus. Senhor, restaura minha sorte. Senhor, eu quero essas águas, eu quero essas torrentes. Oh, recantoremanás. Eu quero essas torrentes do Espírito. Eu quero as águas abundantes do Senhor sobre a minha vida. O que você precisa ser restaurado? São os seus sonhos, é o seu ministério, é o seu chamado, é o seu primeiro amor, são as promessas, é a sua fé. Oh, rebalachere calamanás. Restaura a minha vida, Senhor. Restaura a vida da tua igreja. Pai, restaura os meus irmãos. Oh, remanachere calamanás. Oh, realabalachere cantoremanás. Oh, Espírito de Deus, Pai, nós clamamos nessa noite. Oh, rebalachuri cantoremanás. Pai, olhe e vê. Pai, sonda o coração da tua igreja. Oh, rebalachuri cantoremanás. Rabalabalachere-manás. Ribalabalachuri cantoremanás. Oh, remanás. Remanachere calamanás. Pai, restaura os dons. Vai desenterrando os talentos, Senhor. Vai desenterrando os talentos, Senhor, em nome de Jesus. Oh, rebalabalachere calamanás. Ribalamanás. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Irmãos, o Senhor tem uma pergunta aqui. O Senhor está aqui, irmãos. Aleluia. O Senhor só tem uma pergunta para você. E você vai receber conforme a sua resposta. Você vai receber do Senhor essa noite conforme a tua resposta. O Senhor está aqui para restaurar. O Senhor está aqui para recuperar. O Senhor aqui está para te visitar, para mudar a sua sorte.
Mas você tem que abrir a sua boca e falar isso para o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor falou para Abraão, e ele creu, e por isso o Senhor o aceitou. Se você crê que o Senhor pode restaurar, se você crê que o Senhor pode desenterrar os talentos, às vezes você pode estar pensando: Senhor, mas eu não sei nem que talento que eu tenho. Qual o talento que eu tenho? Senhor, eu decidi ser líder, eu decidi ser anfitrião, eu decidi liderar os kids, mas eu não tenho talento. Meu irmão, vai na fé. Vai na fé. Porque gerou no seu coração o desejo de ser um anfitrião, foi o Senhor. Porque de nós não há vontade alguma. Irmãos, a palavra do Senhor diz em Romanos que até o arrependimento foi a bondade do Senhor que gerou no nosso coração. Até o arrependimento, irmãos, nós não conseguimos arrepender. É o Senhor que gera no nosso coração. Mas a pergunta é: o Senhor está aqui nessa noite e te pergunta: o que queres que eu te faça? Oh, rebalachere calamanás. Que queres que eu te faça? Não tenha medo. Não tenha medo de responder ao Senhor. Porque é Ele que te chamou. É Ele que te convocou. É Ele que vai te comissionar. É Ele que vai te capacitar. Oh, rebalachere calamanás. Irmãos, vamos ter um tempo de oração. Vamos ter um tempo de louvor. E você vai responder ao Senhor: que queres que eu te faça? O Senhor está te perguntando: que queres que eu te faça? Oh, rebalachure calamanás. Aremanachere calamanás.